Imagine por um instante que o alicerce da sua compreensão sobre o início de tudo, sobre a própria criação, está prestes a ser abalado. E se eu te dissesse, com a convicção de quem vasculhou os cantos mais empoeirados de textos ancestrais, que a história da humanidade, inaugurada com Adão e Eva no esplendoroso Jardim do Éden, não foi, de fato, o primeiro ato no grandioso teatro da criação divina? Que muito antes do barro ganhar forma humana e receber o sopro vital, outros seres, entidades de poder indescritível e natureza enigmática, já percorriam a existência, respondendo ao chamado de filhos de Deus. Prepare-se para desaprender, para questionar, para expandir os horizontes da sua percepção. Neste vídeo, não vamos apenas arranhar a superfície, vamos mergulhar de cabeça em um dos maiores e mais bem guardados mistérios ocultos nas entrelinhas das Escrituras Sagradas, uma verdade tão profunda que tem o potencial de reconfigurar sua visão sobre o universo, sobre a origem da vida e sobre a própria natureza insondável do Criador. Esqueça as narrativas simplificadas, as interpretações superficiais. O que estamos prestes a desvendar é um segredo que tem ecoado através dos milênios, sussurrado por poucos e compreendido por menos ainda. Prometo a você que, ao final desta jornada investigativa, a revelação sobre a identidade e o papel desses seres primordiais não apenas responderá à pergunta do título, mas também irá reverberar em sua alma, provocando uma admiração e um espanto que poucas descobertas podem oferecer. Fique conosco, porque a peça que falta no quebra-cabeça da criação está prestes a ser encaixada, e ela é muito mais antiga e gloriosa do que você jamais ousou imaginar. A promessa é clara, uma compreensão expandida, uma nova luz sobre mistérios antigos. O que você está prestes a testemunhar não é mera especulação ou uma teoria da conspiração espiritual sem fundamento. Pelo contrário, é o resultado de uma exploração meticulosa, um garimpo cuidadoso em textos sagrados, fragmentos apócrifos e interpretações teológicas que, por sua natureza desafiadora, raramente chegam ao grande público. E, para manter sua atenção completamente aguçada, eu lhe asseguro, há um elemento específico, um detalhe crucial sobre a verdadeira natureza e o propósito desses filhos de Deus pré-existentes, que atua como uma verdadeira chave mestra, um ponto de virada que, quando revelado, tem o poder de explodir paradigmas e conectar pontos aparentemente dispersos de uma forma surpreendente. Muitos conhecem fragmentos, mas poucos visualizaram o panorama completo. Se você se considera um buscador da verdade, alguém que não se contenta com respostas prontas e anseia por desvendar os grandes enigmas da nossa existência, se você deseja mergulhar em um conhecimento que não apenas informa, mas verdadeiramente transforma sua perspectiva, então você está no lugar certo e na hora certa. Por isso, peço com entusiasmo, já se inscreve aqui no nosso canal Maratonada da Fé e ative o sininho das notificações. Ao fazer isso, você não apenas garante seu assento na primeira fila para cada nova investigação e descoberta que trazemos, mas também se torna parte essencial da nossa comunidade de exploradores do sagrado, nos impulsionando a produzir mais conteúdos impactantes, profundos e reveladores como este. A jornada que iniciamos hoje é apenas um vislumbre do que podemos descobrir juntos, e sua participação é o combustível que nos move. Lembre-se, a revelação final sobre esses seres primordiais valerá cada segundo da sua atenção. Para iniciarmos nossa profunda escavação arqueológica nas camadas da teologia e da história sagrada, é imperativo que transcendamos a narrativa popular, quase exclusiva, do livro de Gênesis quando pensamos na criação. Embora Gênesis detalhe com riqueza poética e simbólica a formação do Adama, o ser terreno, Adão, e, subsequentemente, Eva, e estabeleça o palco para a história da humanidade, outras passagens bíblicas, algumas delas aninhadas em livros menos frequentados pelo leitor comum, outras surpreendentemente explícitas quando lidas com atenção, acendem um poderoso farol sobre eventos e seres que antecedem nosso próprio surgimento. Tomemos como ponto de partida um texto de beleza e antiguidade inquestionáveis, o livro de Jó. Especificamente, Jó, capítulo 38, versículo 7. Neste trecho magnífico, Deus mesmo está falando, questionando Jó sobre os mistérios da fundação do mundo. E ele pergunta: onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Preste muita atenção neste detalhe crucial. Adão e Eva ainda não haviam sido criados. A humanidade sequer existia como projeto. Então, a pergunta que ecoa através dos séculos é: quem eram esses seres, esses filhos de Deus, que não apenas testemunharam, mas celebraram com júbilo a própria gênese do nosso planeta? Seriam eles, como algumas correntes mais heterodoxas da ufologia bíblica teorizam, formas de vida extraterrestre avançadas, observadores de outros orbes.
Ou estamos, mais acertadamente, diante de uma categoria de seres ontologicamente distinta, entidades espirituais puras, inteligências não corpóreas que assistiram ao desdobrar do fiat divino, ao faça-se a luz. A própria expressão hebraica original, Benei a Elohim, traduzida como Filhos de Deus, é uma chave hermenêutica vital. Ela ressurge, de forma controversa, em Gênesis capítulo 6, associada aos gigantes nefilins e ao aumento da corrupção na terra. No entanto, seu uso em Jó, e em outros contextos como Salmo 29:1, tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, ou Salmo 89:6, pois quem no céu se pode comparar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Sugere uma antiguidade, uma natureza e um status hierárquico que transcendem a mera humanidade ou mesmo anjos de baixa patente. Estamos, possivelmente, falando de uma assembleia celestial, de seres angélicos de altíssima hierarquia, ou, quem sabe, de algo que nossa linguagem e compreensão modernas ainda lutam para categorizar e abarcar. A verdade fundamental é que a Bíblia não é um monólito, um livro único ditado de uma só vez, mas uma complexa biblioteca de gêneros literários, escritos ao longo de muitos séculos, por diferentes autores, sob inspiração divina. Cada um desses textos pode conter fragmentos essenciais desse imenso quebra-cabeça cósmico. A busca por esses filhos de Deus primordiais nos compele a questionar a percepção linear e simplista da criação e nos abre portais para uma realidade multidimensional, muito mais vasta, populosa e intrincada do que geralmente ousamos sonhar. Prepare sua mente e seu espírito, pois vamos agora analisar as pistas textuais, conectar os pontos entre diferentes livros e tradições, e confrontar interpretações que, embora desafiadoras, são essenciais para uma visão mais completa do plano divino. O véu da ignorância está prestes a ser erguido, revelando um cenário de proporções celestiais. Você consegue perceber a profundidade e a seriedade da questão que estamos explorando? Já não estamos mais navegando em águas rasas, falando genericamente de anjos como figuras aladas em cartões de Natal. A implicação direta da antiguidade desses filhos de Deus, testemunhas da fundação terrestre, sugere uma posição de honra e proximidade com o Criador que é verdadeiramente espantosa, uma existência que floresceu em eras que precedem a própria respiração da humanidade. Mas, se eles já existiam em tal glória e poder, qual era, então, seu propósito primordial no esquema divino? Eram meros espectadores passivos da grandiosidade da criação, ou desempenhavam papéis ativos, talvez como co-criadores em níveis subordinados, artesãos celestiais ou guardiões das leis cósmicas que estavam sendo estabelecidas? E por que essa informação, tão fundamental para uma cosmologia completa, parece estar tão sutilmente velada, fragmentada e espalhada pelas Escrituras, exigindo um olhar atento e uma mente investigativa para ser reunida? Será que existe uma razão teológica ou até mesmo pedagógica para esse mistério persistente, para essa revelação gradual? Alguns eruditos e teólogos postulam que a narrativa bíblica, especialmente no Pentateuco, focou deliberadamente na criação de Adão e Eva como clímax da obra divina na Terra, o representante de Deus neste planeta, e que essa ênfase necessária pode ter, ao longo dos séculos de interpretação e tradição, inadvertidamente ofuscado a preexistência e a importância dessas outras ordens de seres celestiais. Outros apontam para a incomensurável complexidade da cosmologia do Antigo Oriente Médio, onde o mundo espiritual e o mundo material não eram vistos como esferas separadas e estanques, mas como dimensões interpenetradas, vibrando em uma complexa harmonia ou, por vezes, em conflito, uma visão de mundo que nossa mentalidade moderna, frequentemente mais secularizada e materialista, tem dificuldade em assimilar plenamente. Estamos, neste momento, tocando em sabedoria ancestral, em ecos de um conhecimento quase esquecido, mas que se revela absolutamente crucial para uma compreensão mais holística e profunda do plano divino em sua totalidade, abrangendo tanto o visível quanto o invisível. Permaneça conectado conosco, pois a cada passo nos aproximamos do núcleo incandescente desta revelação. As respostas que buscamos podem estar mais próximas e mais integradas à nossa fé do que imaginamos, ocultas não por obscuridade, mas talvez pela simplicidade desarmante de uma verdade grandiosa que aguarda ser reconhecida em sua plenitude. O que vem a seguir irá tecer esses fios dourados em uma tapeçaria de entendimento que você não espera. A tensão palpável no ar é o prenúncio da descoberta. À medida que as peças dispersas do quebra-cabeça começam a se alinhar, uma imagem de grandiosidade indescritível emerge das brumas do tempo. Se os filhos de Deus já existiam, não como meros conceitos, mas como seres conscientes e ativos, e se eles rejubilaram, cantaram em coro na aurora da fundação do nosso mundo, isso implica, de forma inequívoca, que eles foram testemunhas oculares privilegiadas da própria majestade criativa de Deus em ação. Muito antes de Adão ser moldado do pó da terra e receber o fôlego da vida, esses seres já contemplavam o poder e a sabedoria divinos.
Tente visualizar essa cena cósmica, o universo ainda em sua infância explosiva, expandindo-se a partir de um ponto de luz inconcebível. A Terra, nosso futuro lar, sendo esculpida das águas primordiais e do caos inicial, transformando-se lentamente em uma joia azul no vácuo do espaço. E lá, em meio a essa sinfonia de criação, esses seres de glória e poder incalculáveis, os filhos de Deus, participando ativamente ou, no mínimo, observando com êxtase, admiração e louvor cada ato do Criador. Que classe de seres seriam eles para possuir tal acesso, tal nível de intimidade com os atos mais sagrados e formativos do Altíssimo? A tradição judaico-cristã, em seus textos canônicos e em sua vasta literatura extrabíblica, fala extensamente sobre uma hierarquia celestial complexa. Anjos, arcanjos, querubins, os guardiões da santidade divina, representados próximos ao trono de Deus e à árvore da vida, e serafins, os seres de fogo consumidor, associados à purificação e ao louvor incessante. Seriam estas as categorias que compunham os filhos de Deus primordiais? Entidades de pura energia espiritual, consciência imaculada, trazidas à existência na eternidade, antes mesmo que o conceito de tempo como conhecemos fosse aplicado ao nosso universo material? A Bíblia nos oferece uma pista poderosa em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, onde o apóstolo Paulo, falando sobre Cristo, afirma: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Esta passagem não estaria se referindo diretamente a essas ordens de entidades celestiais, criadas antes do cosmos físico que habitamos, como os primeiros frutos da vontade criadora de Deus. A ideia de que a criação da humanidade foi um evento magnífico, sim, mas posterior, observado e talvez até mesmo preparado por uma corte celestial já plenamente estabelecida e funcional, lança uma luz completamente nova e fascinante sobre a narrativa de Gênesis. Nesse contexto, a história da queda de Lúcifer, o portador da luz, um ser de extraordinária beleza e poder que, segundo a tradição, se rebelou por orgulho, ganha uma profundidade ainda maior. Faz muito mais sentido se compreendermos que já existia uma estrutura complexa e hierarquizada de seres celestiais, um reino de luz, antes mesmo da tentação no Éden. O mistério que nos envolve agora não é apenas quem eram esses filhos de Deus, mas também qual era sua relação precisa e seu papel designado no grandioso plano divino para o planeta Terra e para a futura raça humana. Eram eles os guardiões cósmicos? Os mensageiros da vontade divina? Ou, quem sabe, algo ainda mais profundo, intrinsecamente ligado à própria manifestação da natureza multifacetada de Deus? A ansiedade e a curiosidade atingem o ápice, pois estamos à beira de tocar no cerne desta questão transcendental, de desvendar um segredo que redefine nosso lugar no cosmos. E agora, o momento da revelação, a peça-chave que une todas as pistas e ilumina o mistério que nos trouxe até aqui. Os filhos de Deus mencionados de forma tão poética e poderosa no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. Aqueles seres que existiam em glória antes de Adão e Eva serem sequer concebidos na mente divina para habitar a terra, são, na interpretação teológica mais sólida, consistente e amplamente aceita pelas principais correntes do judaísmo rabínico e do cristianismo histórico, os seres angélicos em sua manifestação primordial. Sim, anjos. Mas aqui reside o elemento surpresa, a nuance que transforma o entendimento comum. Não estamos falando dos anjos como são frequentemente retratados na cultura popular. Figuras etéreas com feições delicadamente humanas, auréolas perfeitas e um par de asas de penas brancas, quase como personagens de contos de fadas. Estamos nos referindo às hostes celestiais em sua glória original, seres de luz ofuscante, de poder inimaginável e sabedoria insondável, criados diretamente por Deus nas profundezas da eternidade como as primeiras e mais puras manifestações de seu poder criativo e de sua glória transbordante no universo espiritual, que precede e sustenta o universo material. O termo hebraico Benei Elohim, neste contexto específico de Jó e em outras passagens que inequivocamente apontam para uma preexistência à humanidade. Como os salmos que mencionamos, designa seres que têm sua origem direta e imediata em Deus, sem a mediação de progenitores, como ocorre com seres humanos que são filhos dos homens ou filhos de Adão. Eles são filhos de Deus no sentido mais literal de terem sido gerados ou criados pela vontade divina, sem intermediários. A verdadeira surpresa, portanto, não reside no fato de serem identificados como anjos, mas em compreender a vastidão de sua existência, a antiguidade de sua criação em relação à nossa, e a magnitude de seu papel na corte celestial e na economia divina. Eles não são meramente mensageiros ocasionais, eles são uma parte integral e fundamental da estrutura do cosmos, testemunhas primárias e participantes ativos da ordem universal estabelecida por Deus. Eles viram a luz ser separada das trevas com o primeiro haja luz,
Eles presenciaram os oceanos primordiais serem contidos em seus limites. Eles assistiram, maravilhados, enquanto as estrelas, sóis e galáxias eram acesas no firmamento como lâmpadas celestiais. A criação da humanidade, portanto, embora um ato de amor e propósito divinos de significado único, não ocorreu em um vácuo cósmico, mas foi um evento extraordinário observado, e talvez até mesmo antecipado e preparado, por uma miríade incontável desses seres celestiais. Essa compreensão profunda não diminui em nada a singularidade e a importância de Adão e Eva como portadores da imagem e semelhança de Deus na Terra, mas, ao contrário, amplia a grandiosidade do cenário da criação, revelando um universo já pulsante com vida inteligente e gloriosa. É crucial distinguir os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, que se envolveram com as filhas dos homens e geraram os nefilins, são um tema distinto e complexo, frequentemente interpretados como uma facção de anjos caídos ou uma linhagem humana específica que se corrompeu. No entanto, os filhos de Deus de Jó 38:7 são inquestionavelmente seres celestiais, leais e puros, que celebravam com alegria a obra perfeita do Criador. A grande e libertadora revelação é que o universo já era habitado por inteligências magníficas, por uma família celestial, antes mesmo de nós darmos nossos primeiros passos, e a Bíblia, em sua sabedoria, nos concede vislumbres dessa realidade estonteante, convidando-nos a uma adoração mais profunda e a um senso de assombro ainda maior diante do nosso Deus. Que jornada extraordinária e reveladora empreendemos juntos, não é mesmo? Desvendar que os enigmáticos filhos de Deus que antecederam Adão e Eva eram, de fato, as hostes angélicas primordiais, os primeiros seres conscientes a emanar da vontade criadora de Deus, nos presenteia com uma perspectiva inteiramente nova e expansiva sobre a incomensurável vastidão e a complexidade da criação divina. A grande lição, a moral luminosa desta história investigativa, é que o universo concebido por Deus é infinitamente mais rico, mais populoso de inteligências, mais antigo e mais maravilhoso do que nossa imaginação humana, por vezes tão limitada, consegue plenamente abarcar. Não estamos, de forma alguma, sozinhos na grande tapeçaria cósmica. Fomos, na verdade, precedidos por seres de imensa glória, poder e santidade, que não apenas testemunharam, mas cantaram em êxtase na fundação do nosso próprio mundo, celebrando a sabedoria e o amor do Criador. Há mistérios profundos que, ao serem cuidadosamente desvendados com reverência e estudo, não vêm para diminuir ou abalar nossa fé, mas sim para expandi-la, para fortalecê-la, enchendo nossos corações de uma admiração ainda mais profunda, de um respeito reverente e de um amor renovado pelo arquiteto de tudo o que existe. Sentir essa conexão íntima com uma realidade tão grandiosa, tão transcendente, nos faz perceber o quão incrivelmente especial e intrincado é o plano divino, um plano que harmoniosamente inclui tanto os reinos celestiais quanto a esfera terrena, o mundo espiritual invisível e o universo material palpável. Você, que nos acompanhou até aqui, desvendou um segredo ancestral, tocou em uma verdade que ecoa através das eras e ressoa com a própria música da criação. E ao fazer isso, sua compreensão se alargou, sua visão da obra de Deus ganhou novas dimensões, e sua jornada espiritual, esperamos, tornou-se ainda mais rica. Sinta-se profundamente realizado, pois o conhecimento adquirido hoje é uma semente de luz que continuará a crescer e a iluminar seu caminho. E se sua alma ficou tão fascinada e faminta por mais descobertas como a nossa, saiba que este é apenas o começo de uma longa e emocionante exploração. O que você acha de, em nosso próximo encontro, mergulharmos nas sombras e nas luzes da intrigante história dos anjos caídos, a rebelião celestial e o mistério dos nefilins mencionados em Gênesis? A saga dos seres celestiais é vasta e cheia de reviravoltas. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e continue conosco nesta maratonada de fé e conhecimento. Lembre-se, a aventura do saber é infinita, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade e da beleza do Criador. A paz e a admiração estejam com você.